Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre extraterrestres, principalmente os reptilianos. Será que é um mito? Será que é uma fábula? Será que de fato eles existiram ou existe um exagero por trás dos contos, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos a história da Cuca, que é um jacaré que volta e meia vai para a superfície, né? Pega a criançada, você já sabe muito bem para quê, né? E aí os antepassados contavam a história, né, da Cuca. E o Monteiro Lobato, que ficou famoso com o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mesmo admitiu que a história da Cuca é uma história portuguesa, que se retrata um antigo dragão falante que vivia no subsolo, sobrevoava, né, e tocava o terror. Aí depois veio São Jorge, né, que se tornou santo depois disso, que foi lá e deu cabo no dragão. Já até contei essa história. O nome Coca, né, é um dos nomes dessa entidade que assombrou a Idade Média, né? Então, será que de fato é real ou é fictício? Nós vamos comentar aqui, né? Você vai entender sobre esse assunto. Pois bem, onde isso se encaixa no padrão bíblico? Como que é possível, né, uma classe como essa estar presente aqui na Bíblia? Pois bem, se você pegar a Bíblia em Gênesis 6, você verá que os anjos enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esse termo bíblico, esse pequeno versículo encurtado, ele tem muito mistério por trás. Por exemplo, o anjo não nasceu na terra. Tudo aquilo que não nasce na terra, extraterrestre, é nascido fora da terra. Que nasceu na terra, Adão e Eva. Então, Adão e Eva são terráqueos. Os anjos nasceram na terra? Não, eles já existiam antes da terra existir. Então, logo, o adjetivo correto para os anjos é extraterrestre, ainda que se pareçam com seres humanos, tá? Pois bem, ponto número um. Então, os anjos são extraterrestres. E eles enamoraram das mulheres e tiveram filhos com elas. Então, o extraterrestre teve filho com mulheres humanas e deu origem a híbridos. Isso despertou a ira de Deus, ocasionando o dilúvio. A antiga aliança, pequeno camaleãozinho, é uma luta pela preservação do DNA humano, onde Deus só poupou a família de Noé porque tinha DNA puro, DNA humano, tá? Então eles começaram a hibridizar todos os animais, todas as frutas, a todos os seres humanos e começou aquele quimerismo absurdo. Pois bem, aí você consegue entender que por causa desses anjos, nós já falamos aqui de sereias, de greys, de anunnakis, de reptilianos, porque é um processo de hibridização que foi ocasionada pelos anjos, uma engenharia genética, tá? Então, esses reptilianos é fruto desse relacionamento. Agora, o anjo, ele vai lá, faz o oba-oba com a mulher e gera um reptiliano? Não, não é assim que se faz. Eles têm tecnologia, anjo é extraterrestre. E anjo também tem tecnologia. Você vê todo momento, biblicamente falando, que os anjos repassaram conhecimento proibido aos homens. Então, os anjos, que são extraterrestres, são dotados de grande conhecimento e fizeram esse processo de quimerismo, né? Gerando essa espécime totalmente maluca que a gente vê por aí. Pois bem, então essa é o enquadro, a versão que se encaixa na Bíblia, ok? Para você ver que a Bíblia não é um conto de fadas, mas ela associa exatamente, né, quem manda neste mundo. Pois bem, ponto número um que eu queria trazer para vocês é este. Ponto número dois é esse aqui, ó. Eu vou mostrar uma imagem agora para vocês. Uma múmia de reptiliano encontrada no Egito, ok? Então olha só essa imagem aqui. Ó, isso aqui, ó, olha só.
Não é humano, você pode ver pela aparência dos ossos, isso aqui não é humano, é só você ver pela aparência da cabeça que isso aqui não é humano e é uma múmia que foi encontrada no Egito, tá? Eles estão chamando de antiga serpente, antigo dragão, né? Olha só para você ver aí essa múmia que foi encontrada lá no Egito, tá bom? Existe a possibilidade de ser falso? Claro que existe. Não descartamos essa hipótese, porém, eu trabalho com essa evidência aqui, ok? Então, olha só. Isso aqui é uma múmia que foi encontrada lá no Egito. E uma das coisas importantes é que ela não se assemelha ao ser humano, tá? Vamos continuar. Olha só o biofísico. Olha, não, e olha o comprimento. O comprimento da boca. Como que a boca vai até o fundo e volta, né? Meu, chega a ser surreal. Surreal mesmo, tá? Então, olha que coisa interessante. É um pedaço da múmia que foi encontrada aí no Egito, tá? Olha só para tu ver, né, a referência de reptiliano que nós temos aí. Pois bem, por que eu tô falando isso aqui para vocês? Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Peço desculpas, tá? Entenda uma coisa, nem tudo que reluz é ouro. O ser humano, ele só consegue enxergar uma pequena parcela de luz, uma pequena parcela de frequências. Ou seja, eu vou fazer apenas uma estimativa de tudo que existe em volta de você, de tudo que existe em volta da sua casa, em volta da sua região, do céu, de onde quer que esteja, você só consegue enxergar entre 1 a 2%. O campo espectral de visão humana é muito limitado. Ou seja, 98% nós não conseguimos enxergar. Então o que acontece? Muito do que está acontecendo à nossa volta, a gente não tem nem ideia do que está acontecendo. E aí, as câmeras de hoje em dia, que foram projetadas para os seres humanos, elas são câmeras projetadas para o nosso ângulo de visão espectral. Elas não são projetadas para captar algo que a gente não faz nem ideia do que seja. Então, raramente, por conta de algum bug, por conta de alguma programação que não deveria estar ali, a câmera consegue gravar aquilo que não deveria ter gravado, né? E eu acho interessante falar isso porque nós vamos acompanhar aqui uma filmagem desse cara. Esse cara aqui, ele vai dar entrevista, ok? Ele vai dar uma entrevista, só que quando você começar a ver a câmera que está filmando esse cara, o campo espectral ele vai começar a falhar. E você vai ver que esse cara ele tem o rosto exatamente igual àquela múmia do Egito. Exatamente igual. Você vai ver, você vai ficar assim abismado. Olha só, o cara tá dando entrevista, ok? E de repente, ó, viu? Começou a falhar. A imagem começou a falhar, percebendo? Olha lá, a imagem começando a falhar. Olha só, a câmera ela tá falhando, né? E olha bem a boca aqui, ó. A boca daquele réptil. Olha só, aqui, ó. Olha só, a carcaça, a boca do réptil, ó. Aí volta, olha lá, de novo. Meu, é surreal, cara. É surreal. Olha isso aqui. Chega a ser surreal, tá? Chega a ser surreal. A boca dele se abrindo. Olha só. Então, o ângulo de visão da câmera, por algum momento, talvez até por benevolência do criador, começou a falhar. E a câmera começou a captar frequências que não deveriam captar. A Bíblia, eu vou deixar isso bem claro aqui para vocês. O rei Davi, Salomão, a galera da Bíblia, Moisés,
a galera teve problemas com reptilianos no passado. Só que você não vai ver isso escrito na Bíblia. Não vai ver. Apenas em algumas Bíblias católicas e assim, que são guardadas em monastérios. O que acontece é o seguinte, a humanidade, em um certo momento, começou a ter problema com esses reptilianos. Por quê? Porque, de alguma maneira que nós desconhecemos, eles têm a capacidade de se transformar em outras pessoas. Eles têm a capacidade de modificar, talvez com tecnologia, talvez com frequência, não sabemos. Eles têm a capacidade de se transformar em outra pessoa. E muitas vezes eles se passavam por governantes, por reis, pelos frutos vos conhecereis. E sempre com mandamentos, com leis assim, abusivas. E aí a galera começou a suspeitar. E aí eles encontraram o primeiro reptiliano. E aí alguém na Bíblia, eu não sei qual profeta que foi, quem foi, desenvolveu uma flauta que quando tocada essa flauta, a frequência que a flauta ecoa, ela equaliza os nossos olhos através das frequências e a gente consegue ver perfeitamente os reptilianos. E aí desenvolveram essas flautas. E aí era muito comum no passado, quando tinha grandes banquetes e festas, tocarem essas flautas. E o pessoal acha que o cara que está tocando a flauta na Idade Média, ele tá simplesmente cantando uma música. Não, o cara que está tocando a flauta, ele está equalizando. Né? É claro que existem sim os músicos no passado, mas geralmente as flautas eram para isso, era para equalizar uma frequência, para descobrir se o cara era ou não era. E aí, graças a essa flauta, a humanidade em algum momento ela conseguiu expulsar esses seres. Eles foram morar no subterrâneo. Por isso a origem de Cuca. A humanidade expulsou esses seres. Porém, eu não sei o que aconteceu com a humanidade, que depois essa parte sumiu na Bíblia. Eu nunca mais vi. Eu sei porque já conversei com pessoas com Bíblias de monastérios. E além de sumir, a galera perdeu o interesse por esse assunto. Perdeu o interesse. Mas aí, olha que coisa surreal, né? A gente comenta aqui, olha lá, olha se não parece, ó. Você vê nitidamente aqui, ó, nitidamente. Olha só. Olha só o rosto, a boca se abrindo. Nitidamente, por isso que Cristo mesmo diz: pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos e nenhuma árvore má dar bons frutos, né? Então, olha aí para você ver. Então, a pergunta que fica é: será que eles estão entre nós? Será que eles estão na cúpula do poder, como presidentes, como juízes? Ou será que isso tudo não passa de uma pequena ilusão? Será que tudo isso se trata de um achismo, de um exagero, ou será que é real? Bom, eu gosto de acreditar na ancestralidade. Eu gosto de acreditar nas histórias que ninguém acredita. Por exemplo, a múmia que foi encontrada no Antigo Egito, as histórias dos índios apaches, navarros, os guaranis. Eu gosto de acreditar em culturas antigas. Para mim, isso é um conhecimento muito rico, tá? Mas essa é a minha opinião. E você? Você acredita nisso? Você acredita que de fato eles existiram ou existem? Ou se trata apenas de um conto de fadas? Comenta aqui embaixo o que você acha. E digo mais. Comente aqui embaixo uma pessoa que você viu na rua ou algum conhecido que você suspeitou que não era humano, cara. Alguma pessoa que estava com você, próximo de você, e que você suspeitou que não era humano. Comente aqui embaixo, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Você vai aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, obter o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho. Isso é muito importante, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.